Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Amor e Luz. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é instigante, né? Os magos. E aí, para dar um toquezinho especial, chamam de magos negros. Então já vamos, inicialmente, tirar essa ideia de etnias ou qualquer coisa referente a magos negros. Aos pouquinhos a gente vai explicando o que seria, né, essa terminologia e por que talvez eles tenham essa terminologia, em função da época, em função de tudo que vem trazendo o pouco que nós sabemos hoje sobre esses magos. Mas, enfim, o tema de hoje é Magos Negros, uma perspectiva espiritual. Como fundamento dessa casa, a gente sempre traz como lembrança, a casa sempre procura trazer um autoconhecimento, uma informação. E a gente procura também pesquisar em bibliografias, procura trazer alguma coisa que tenha uma relação com a espiritualidade e com a jornada de todos nós, junto a esta casa, junto à jornada de cada um de vocês, né, que já vem há bastante tempo, chegando aqui, buscando não só um atendimento espiritual e não apometria, mas buscando o acolhimento da espiritualidade, que é logo após essa conversa. Né? Chega a equipe aqui de trabalhadores e executa um atendimento coletivo, que é o atendimento espiritual, que é a apometria, a conhecida apometria do Dr. Lacerda, que também o Dr. Lacerda codificou e trouxe. Então não tem dono, né? Isso é muito antigo, muito milenar, hoje a gente chama de apometria. Mas vamos lá. Magos negros. Quem são os magos negros? Todo mundo, em algum momento, certamente já teve uma experiência ou com uma idealização de um desses sábios, ou pelo menos em função das legiões, dos cientistas, dos seus escravos, enfim. Eles têm muitos auxiliares, digamos assim. Todos nós já tivemos um impacto disso na nossa vida, na nossa viagem, na nossa jornada, né? Somos o viajor, passando o tempo, passando existências e tendo os nossos infortúnios e as nossas alegrias. Mas nos infortúnios, muitas vezes nós nos deparamos com estas questões também. Vamos lá. Os magos negros são espíritos especializados em manipulação de fluidos da natureza e exímios conhecedores das leis que as regulam. Todo mundo sabe disso, né? Mas vamos tentar abrir um pouquinho. O que são os fluidos? Os fluidos, se a gente buscar aquele conhecimento básico nosso, nós temos os fluidos divididos em dois momentos. O material e o etérico. Sucintamente, essas duas maneiras. O material é tudo que é tangível, é tudo que a gente vê, é as florestas, é o fogo, as águas, enfim. E o etérico são os gases e também líquidos, fluidos, né, que estão na natureza. Só na natureza, não. Eles estão nas camadas do nosso planeta, eles estão no universo, eles estão em vários locais. Mas a natureza é uma referência forte, porque geralmente os elementais da natureza são utilizados, tanto para o bem quanto para o mal. Então, fluidos são isso. E manipulação? Manipulação é o controle. Então, se eles são exímios, eles têm esse controle pleno dos fluidos. E com isso, eles elaboram, eles movimentam, eles articulam, eles fazem muitas coisas. Bom, esse controle vem de um domínio, vem de um poder. E a gente começa a ir caracterizando, começa dando forma a esses que a gente chama de magos. As leis que as regulam, na verdade, são as leis universais. Por exemplo, a lei da harmonia universal é uma lei. A lei do karma é uma lei. E assim várias e várias outras leis universais que permitem que não só
o nosso templo interior e o templo exterior dado com a forma que temos, mas toda a natureza à nossa volta, todo o complexo de sistemas, né, de galáxias, de planetas, enfim, tudo isso rege as leis da natureza, as leis universais. E se eles são exímios conhecedores destas leis, a plenitude deste controle, que vai além do controle do conhecimento, mas sim o controle de poder realmente fazer isso e ter o poder pelo poder de fazê-lo. Recebendo suas iniciações espirituais em diversos templos da antiguidade, em civilizações como Egito, Babilônia, Caldeia, Mesopotâmia e outras, talvez, que nem tenhamos conhecimento e que talvez estejam até nos livros de história antiga, mas que nunca nos foi passado como um conteúdo didático pelo Enem. Né? Mas não só no nosso planeta, também de outras esferas, outras civilizações, que no decorrer de milênios foram se conectando a este planeta, já que o nosso planeta é um planeta escola, um planeta primitivo, um planeta que há 30 mil anos, mais ou menos, vem buscando a sua evolução e sua caminhada, seu aperfeiçoamento. Pensemos lá no Neolítico e vamos vindo para cá. Tá? Então, planeta primitivo. As civilizações mais remotas ainda, a gente pode pensar nas raças. Né? O que é mais conhecido das nossas leituras é Lemúria, Lemu, né? E Atlântida. Existem outras raças anteriores a essas. Né? Mas o que nós mais temos ideia e lemos, enfim, pelos autores que nos proporcionam essa possibilidade, Atlântida, né? Exilados de Capela, a gente vai chegar lá. Como iniciados, forjaram seus conhecimentos e a disciplina mental em anos e anos de adestramento das faculdades da alma, sob a tutela de seus superiores hierárquicos. Bom, a gente começa a construir uma ideia de que se havia superiores hierárquicos, se foram iniciados, tem dois momentos numa iniciação. Um deles é o foco, o objetivo. Para que direção eu estou me dirigindo? E o outro é a sacralidade deste momento. Todo iniciado em Reiki, por exemplo, que a gente pode chamar de sintonização também, naquele momento existe um objetivo, né? Mas há uma sacralidade ali, que envolve símbolos, que envolve um movimento fluídico de energias. Então, ali há uma iniciação. Aí imaginem isso há milênios e milênios de anos, envolvendo as características de energias telúricas da Terra, envolvendo fluidos dispersos em ambientes saudáveis e não saudáveis, mas enfim, sempre com a regência das leis universais, que trazem o equilíbrio ao todo, essa unidade que a gente tanto fala. As faculdades da alma, por que as faculdades da alma? Justamente porque o viajor, todos nós somos, inclusive eles, né? Passamos, existência após existência, o nosso aprendizado. E nesse aprendizado, nós vamos evoluindo ou dando uma paradinha, mas não regredindo. Superiores hierárquicos, certamente sábios acima destes iniciados. Todas as iniciações foram realizadas para o bem, para o uso dos elementos da vida oculta, com o intuito de auxiliar a humanidade. Bom, todas as iniciações, principalmente as mais antigas e as primeiras destes magos, todas elas foram com o propósito do bem. Se formos lá na Idade Média, se formos lá na época da Inquisição, lá na época das mulheres campesinas, chamadas de bruxas, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos uma relação direta com os elementos próprios da natureza. Havia conhecimento oculto? Sim, a gente pode pensar no index, a gente pode pensar numa literatura enorme, vinda do latim, vindo de outras épocas, que passou
e talvez ainda estejam, né, junto à igreja e junto a outras instituições que a gente nem sabe. Mas, enfim, e oculta justamente por isso, porque eram leis, eram conhecimentos que davam toda uma orientação universal. Se não tínhamos ainda um processo, né, de amadurecimento para vermos fora do planeta, nós tínhamos pelo menos as suposições de Galileu Galilei sobre uma atmosfera superior à nossa. E essas leis universais, elas regem justamente o quê? O equilíbrio. E são ocultas simplesmente por um nome de que não eram abertas. Até porque, com o nosso processo evolutivo neste planeta, a gente veio crescendo muito pouco a pouco esse desenvolvimento para chegar no pouco ainda que somos. Mas, hoje a gente tem alguns conceitos, algumas ideias, alguns caminhos mais para entender o que somos dentro de um aspecto anterior a este momento e, inclusive, vermos transpessoalmente o que seremos. As escolas de iniciação eram direcionadas às leis benéficas e positivas do universo, nada voltado para o lado negativo. Ou seja, pensemos que uma criança, no seu estado de relação inicial com a família, com o ambiente, com o aprendizado que é oferecido, necessariamente, não é impossível, mas necessariamente, podemos dizer que quase a totalidade das crianças tem a inocência florescida. E não há nestas crianças ainda objetos, máculas de regramentos sociais ou envolvimentos postulados por uma sociedade ou mesmo por um adulto. Podemos pensar assim. Então, todas as crianças nessas escolas de iniciações não tinham qualquer tipo de mácula. E elas todas iniciavam um processo de conhecimento jovens. O neófito, enfim, o neófito é um termo que se usa em fraternidades, em ordens ainda que conhecemos nos dias de hoje, mas o neófito na Idade Média era o cristão novo que estava iniciando o seu processo, junto a esse envolvimento religioso. O neófito é o principiante, é o aprendiz. Nada mais que isso. Era admitido nos colégios iniciáticos quando muito jovens, num processo lento e gradual. E por quê? Vamos entender. À medida que se oferecia condições e a maturidade despertava, o aprendiz, o neófito, recebia ensinamentos compatíveis com o seu momento evolutivo e de sua capacidade. Tranquilo. É como se fosse hoje o nosso ensino no Brasil. Desculpe a brincadeira, mas a ideia é que fosse assim, né? Um dia vai ser. Quando se completava mais ou menos a idade de 42 a 49 anos, faixa etária observada na maioria das ordens iniciáticas da época, era recebido como um mago maior. Ou seja, tinha todo um processo de ensinamentos. Vamos abrir um parênteses. Vamos falar de maçonaria. Bom, se a gente pensar na fraternidade, como é conhecida, que surgiu para nós em 1717 na Inglaterra, e se espalhou no mundo, dando outros segmentos, outros tipos de ritos, existe uma sequência de aprendizados. Vamos colocar 3 nomes aí. Não, 2 nomes e mais o mestre, para chegar no mestre, dentro da maçonaria. Então é o aprendiz. Pronto, é o aprendiz, ele morre para alguns aspectos, nasce para outros e vai aprendendo questões filosóficas e questões de natureza transcendente, digamos assim. Aí ele passa por uma outra fase, tem uma outra titulação, enfim, e morre de novo para conceitos anteriores e vai se enraizando em novo aprendizado. Então o processo deste mago maior é quando ele chegou lá no final dos graus dele, digamos assim, 22, 32, os que eram para a época, dentro daqueles conhecimentos, daquelas leis, daquela natureza de aprendizado
e sapiência que era oferecida nesses templos. Ou era alçado à categoria de grão-mestre, muito parecido com as fraternidades de hoje, daquele templo de sábios. Vamos dar um pequeno intervalo. O Jorge vai chegar aqui. Chega, Jorge, por favor. Por favor. Olha só. Até mais, Jorge. Gratidão, meu querido. Ok, pessoal. Então, voltando aqui, tá? Então, esse grão-mestre, ou esse mago maior, ele atingiu um estágio de desenvolvimento, informação, aprendizado, práticas, enfim. Tá? A partir de então, o mago branco, né, estava apto a conduzir outros aprendizes, formando novos colégios iniciáticos, dentro dos mesmos templos referenciados. Depois a gente vai entender também por quê. O período longo de aprendizado era favorável ao desenvolvimento da disciplina mental e do poder de manipulação de certos fluidos, segundo as leis do mundo oculto. Bom, as leis são as leis universais. Os fluidos dividindo nessa dualidade entre a materialidade e a questão etérica, ou seja, com a manipulação, o poder, o controle sobre isso, além dos fluidos, também o poder mental, ou seja, um poder muito forte desenvolvido com a prática, né, de anos e anos. Nem todos se sujeitavam ao processo sem interesses particulares e, por vezes, escusos, algumas pessoas, desenvolvendo a sede pelo poder e domínio mental sobre os demais membros de suas ordens, acabavam se desvirtuando e desviando dos sagrados objetivos para os quais lhes foram concedidos os ensinamentos iniciáticos. Ou seja, é um processo que está entre nós. Pequeno parêntese sobre isso. A gente olha os magos como sendo, os magos negros, né, como sendo vilões. O são, em alguns momentos, sim, se destacam por isso. Mas nós somos vilões também. Em vários momentos, nós somos os magos. Então, volto a perguntar, quem são os magos? Ok? Num determinado momento, esses seres que se formaram e que não tinham afinidade e prazer nenhum de se relacionar com o lado positivo do universo, saíram dessas ordens e formaram outros grupos de magos, os magos negros ou os magos das trevas. Trevas, sombras, escuridão. Qual a diferença? Bom, sombras. Quando a gente fala de sombras, a gente pode pensar uma figueira num sol de 50 graus na Índia, ou uma árvore num sol, uma temperatura de 50 graus na Índia, e que aquelas sombras, elas não são tão ruins assim. Tá?
Mas quando fala de trevas, a gente quer dizer que está afastado de toda e qualquer possibilidade da existência ou falta da luz, e sim uma densidade desta escuridão. Esses espíritos, e aí começa também um raciocínio, porque como são espíritos de milênios, eles não seguiram o processo reencarnatório. Ok? Vivem até hoje no plano espiritual muito denso e planejando planos obscuros contra a humanidade, tendo como objetivos impedir a evolução da raça humana. Se isso é concreto, as bibliografias dizem isto. Mas se nós realmente pensarmos que várias raças, pelo menos 5 que conhecemos, ou são referenciadas, neste planeta pelo menos, vieram num processo de evolução. Para nós, a gente consegue trazer o Neolítico, os homens das cavernas, né? As pequenas tribos, e lá, mais ou menos, passando o processo Inquisição, Cruzadas e tal, a gente vai construindo mais ou menos isto dentro da nossa cabeça. A gente não consegue ir muito além. Mas quando a gente começa a verificar, né, humanidade, quando a gente começa a introspectar e olhar também muito mais amplamente do que o nosso círculo ou do nosso planeta, ou da nossa cidade, ou do nosso país, a gente começa a realmente entender que todo esse conteúdo, por mais duro que pareça, se nós começarmos a lapidar, a gente vai ver que talvez não seja tão concreta essa informação. Mas tudo bem. Bibliografias como Robson Pinheiro, Roger Paranhos, Edgar Arnold, que fala lá de Asilados de Capela, né? E muitos outros se sintonizam num conteúdo canalizado, verídica ou não, no mesmo processo. E todos aqueles envolvidos na espiritualidade, de alguma forma, acabam tendo a mesma sintonia de informação. Então, opa, deve ser verdadeiro. Ah, ok. Possuem diversas bases no plano espiritual, onde dispõe de cientistas, sentinelas, espíritos escravos e cobaias. Nós, na maioria das vezes, somos cobaias. Realizam experiências e experimentos com pessoas, sendo muitos encarnados, que ao dormirem vão para essas bases por interesses e afinidades ou conduzidos. Opa, quem são aqueles que têm interesses? Bom, vamos pensar assim. A gente está numa sala fechada, uma sala de atendimento espiritual. Nós temos ali uns 4, 5 médiuns e um dirigente. Aí chega um consulente, um ID, para ser atendido. E daqui a pouco se percebe um determinado aparelho parasita, um chip, um dietétero, enfim. E vai correr o campo de onde surgiu ou foi colocado aquele chip. E abre lá embaixo, numa base. Esta base, há cientistas trabalhando, há escravos, sentinelas, mas o plano espiritual favorece e é permitido que vá até lá e muitas vezes, hoje, sim, imploda essa base. Ou seja, recupere todos aqueles irmãos e se desbaste, digamos, aquele local para que não continue fazendo as experiências. Mas os interesses, muitas vezes, naquela mesma mesa, naquela mesma reunião de médiuns, chega ali alguém que se diz mago, a maioria das vezes não é, e diz assim: tu viu que tecnologia que existe nessa base? Tu viu o que eu posso fazer com todo esse conhecimento e tecnologia que vocês nem fazem ideia do que seja? Imaginem que aquele tipo de energia é provinda de Lemúria. Te interessa isso, Sérgio? E o Sérgio, num processo de fascinação, abre aspas, eu sempre chamo de fascinação investigativa, fecha aspas.
se interessa por isso e diz para o agente que está ali representado: sim, eu gostaria de aprender. Antes de ele falar, ele já está conectado, principalmente em sono, às cavernas, às pesquisas, aos laboratórios, a tudo que vocês imaginarem. É fascinante? Muito. Extremamente fascinante. Mas aí tu fica numa conexão preso e tu não percebe. E aí se vai produto afora. Nas bases realizam-se experiências com esses encarnados, modificando energeticamente com o ectoplasma deles, não necessariamente, mas muitas vezes, os chakras, pontos de energia, ou os outros sistemas importantes. Sistema límbico controla a fobia, diversos tipos, né? Fobia social, todos os tipos de fobia, questões emocionais, medos, enfim, sistema límbico. É um dos controlados, entre muitos outros. Implantam chips, dietéteros, aparelhos parasitas, várias questões muito similares, para modificarem e desequilibrarem a todos. Há muitos anos, os primeiros chips, ou os primeiros aparelhos, eram colocados aqui, perto do sistema nervoso. Com o evoluir, né, os trabalhadores começaram a receber também essas informações, e hoje também existem chips dietéteres, como a gente chama, que são positivos, inclusive florais, inclusive agulhas, né, que são inseridas ali, visualizando a ideia de acupuntura, no sentido de tratar a contraparte etérica do corpo físico, que é conhecido como duplo etérico. Os magos são espíritos muito inteligentes, isso não resta dúvida, e essa inteligência é produto de muita prática. Por isso são plenos nesse conhecimento. Podemos afirmar que muitos líderes no planeta são influenciados por eles. Isto se encontra na trilogia também do Robson Pinheiro. Eu não sei se na Legião, Besta, uma dessas trilogias, desses livros da trilogia do Robson Pinheiro, encontra-se isto. Mas não é preciso, né, ter essa referência. A gente pode entender e podemos afirmar isso, não que isso seja uma verdade absoluta, que muitos líderes do planeta são influenciados por eles, quando levados a reuniões, são manipulados, ou seja, controlados em suas mentes por implantes, por exemplo, conseguindo com isso direcionamentos, né, a supostas guerras, pandemias, por exemplo, o Ebola, várias outras pandemias que a gente já passou e também poderiam ter sido evitados. Mas as guerras, principalmente. E uma outra série de fatores de desequilíbrios e desajustes no mundo. Muitos afirmam que esses espíritos provêm, eles, os magos, do sistema de capela. Todo mundo já ouviu falar em exilados de capela, né? Então, em determinado, isso traz uma recordação dos filmes, principalmente de Jung, que fez a premonição, né, deste processo, né, dos espíritos saindo após a Primeira Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, exilados de capela, houve uma certa peneira, né? E muitos desses espíritos foram encaminhados a planetas primitivos. E o nosso planeta era um deles. Né? E outros seguiram a sua caminhada, e outros até em processo evolutivo ainda estão em planetas primitivos auxiliando, e outras informações mais. De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, exilados de capela, ali, logo ali, né? E nós hoje. Qualquer semelhança é a mais verdadeira coincidência, né? E esses espíritos sempre dificultando o progresso do planeta, retardando o seu próprio progresso evolutivo. Bom, como eu disse antes, será que eles estão realmente contra a evolução do planeta? Estar contra a evolução do planeta é estar contra a evolução de tudo e qualquer forma, de todas as raças, de todos os elementos vivos, de toda a correlação, a mecânica quântica deste planeta com os outros planetas do nosso sistema, com todo o universo. Qual o objetivo disso? Será
e o espaço deles, né? Será que o processo mental ele realmente aboliu, em definitivo, o amor, aquilo que conduz hoje, e nós sabemos que é o grande centro de força da humanidade hoje, que é a grande recuperação, é a partir do coração? Eles podem estar abafados disso, porque esse processo de aprendizado por milênios de anos e vivência de milênios de anos, com certeza o coração se fechou, mas ele está ali, pulsa ali, sim, de alguma forma, este fator dado como atributo divino na sua existência inicial. Nosso planeta está chegando numa situação assim, atualmente. Estamos vivendo isso. Os espíritos que eram obstinados ou resistentes e não aceitaram a evolução foram impedidos de reencarnar em capela, por exemplo, sendo projetados para planetas menos evoluídos ou primitivos. Alguns vieram parar em nosso planeta, que na época era um mundo primitivo, como eu disse, lá atrás, neolítico, paleolítico, enfim, todo esse processo que nós conhecemos da história e geografia. Bom, os magos dotados de um grande poder intelectual, então a sabedoria, a intelectualidade, o conhecimento das leis universais. A magia era um processo, era apenas uma ferramenta, porque nós fizemos magia aqui no início e vocês acataram ela lá na casa de vocês. Então, magia por magia, quando é produzida com o coração, é uma situação. Quando envolve outros processos, a gente vai ver agora, já chamamos nós de feitiçaria ou magia negra. Então, os magos dotados de grande poder intelectual se recusaram a tomar o corpo físico rudimentar dos habitantes da Terra e daquelas longínquas eras e se mantiveram na espiritualidade. Ora, se eles se mantiveram na espiritualidade, eles não entraram no processo divino de reencarnação. Se eles não procederam a esse ir e vir, né, buscando um aperfeiçoamento, eles ficaram sempre num plano denso, observando e buscando, por sintonia, por qualquer tipo de processo, o conhecimento. E se aproveitando, obviamente, da fraqueza e a fragilidade de todos nós. Eles, ao invés de tomar o caminho da evolução através das reencarnações, preferiram acumular poder às custas dos outros, descendo aos abismos das trevas, ou seja, densa escuridão. Atualmente, a sua sociedade da crueldade e da maldade, ou seja, a sua ordem, né, suas legiões, está enfraquecendo, ou está enfraquecida de fato. Há muito os magos não vêm com frequência ou não mandam, né, representantes se dizendo magos às mesas mediúnicas, mas de outras maneiras. Então esse limite chegou, né, e o planeta está em transformação. Não só o planeta, obviamente, como o universo. Não há como comportar seres num reverso à evolução do espírito e do próprio universo. Um processo que é sem volta. Todos nós estamos num processo evolutivo, todos os planetas, todos os sistemas, tudo que possa existir estão num processo, mesmo que cheguem ao seu fim, seja uma estrela que explode, né, e libera ali, por exemplo, o boro. Nada a ver? Sim, tudo a ver. Tudo a ver. Simbioses. Bom, é muito comum as simbioses, principalmente nesses casos onde alguém que tem interesse em informações privilegiadas do mundo espiritual, principalmente para lidar com processos magísticos, e inclusive Goécia, né, que é a magia negra, se permitem nessa comunicação, nessa relação, com espíritos que de fato têm muito conhecimento, mas também necessariamente talvez não sejam magos. Cientistas, pesquisadores, né, que muitas vezes viram escravos após o seu desencarne e aceitam isso, ou estão magnetizados ou hipnotizados por centenas de anos. Entidades cuja vibração se afinizam a tais interesses egoístas estabelecem ligação mais intensa com seus médiuns, os magos negros, a fim de vampirizá-los em suas energias. É comum observar, em casos assim, processos de simbioses espirituais, associação entre duas espécies que resulta em vantagens não necessariamente mútuas, né? Aquele médium ou aquela pessoa que acha que está se aproveitando das informações
não é bem igual assim o aproveitamento. A gente pode perceber isso. Os parceiros do conluio, ou seja, conluio da conspiração, contrário à luz, uma metáfora, né, na verdade, seria um conluio tenebroso, uma conspiração tenebrosa, então contrário à luz. Passam a vibrar em conjunto, alimentando-se de um e do outro durante largos períodos, até que haja o despertar e se coloque limites nos desajustes e abusos cometidos. Esses despertares, às vezes, são despertados numa casa espiritualista com um atendimento espiritual. Ok? Num fluxo elementar de conquista e manutenção do poder, os magos infiltram seus agentes e suas ideias duras entre aqueles que se julgam os únicos representantes legítimos do Cordeiro. Ou seja, vamos pensar assim, a gente vê muito fanatismo nesse processo, né, religioso em vários locais do mundo. E esses fanatismos realmente cegam aquele ser que é dotado de inteligência, é dotado de fé, é dotado de todas as questões e relatividades que qualquer um de nós tem. Talvez tenha um tempo mais dedicado, né, um fluxo maior dedicado à fé, e não está errado. Só que esta linha única, sem poder olhar para os lados, realmente cega. E como o mago, ou os magos negros, têm grande poder mental, hipnose, por exemplo, magnetismo, convencimento, né? Repetidas vezes, programações. Ok, está a favor, está dentro do conluio, está dentro da ordem, mesmo que encarnado. E também os fiéis, tomados pelo fanatismo. E também realizam investidas em outros núcleos, casas espiritualistas, médiuns, representantes de terreiros e outros locais, né? Talvez aí Goiás, coisas mais fora em termos de notícia que a gente já escutou. Oferecem solo fértil aos fascinados, né, pelo conhecimento e pelas pesquisas, pois também trazem elementos ambíguos e espinhosos. No momento que eu te dou um elemento fascinante de informação, tu está se sujeitando aos processos invisíveis e em linhas pequenas, letras pequenas do contrato que tu está fazendo. Ok? Enfocados pelos magos negros, como, por exemplo, o desejo de aparecer, a busca pelo aplauso, pelo reconhecimento público, ainda a vontade de sobrepujar outros para lidar com as forças da natureza, no exercício de um pretenso poder outorgado pela própria megalomania e pela vaidade. Nada disso é novidade para nenhum de nós. Nós sabemos e isso ocorre com todos nós. Para alcançar êxito nessa etapa inicial de sedução, os magos apresentam às suas futuras cobaias propostas veladas e implícitas, aumentando a importância desses fatores na mente das pessoas, o que realmente a nossa linha tênue entre um processo de ver a coletividade e de ver o seu umbigo é uma linha muito tênue. E com facilidade nós podemos cair. A sede egocêntrica ganha valor quando elas vislumbram a possibilidade de atingir os objetivos que almejam. E então cedem voluntariamente às ações desses magos que se disfarçam. E aí vem, né, em mentores e mestres de reconhecida notoriedade e autoridade moral. Ok, tudo certo. O importante é a gente sempre ter consciência dos processos. Se a gente vai seguir ou não, é o livre-arbítrio, é a lei de equilíbrio, uma lei universal. Dessa forma, são conduzidos aos laboratórios do astral abissal, abordados nas estruturas do plano astral, quando se transformam em cobaias de experiências mentais e emocionais. Esse astral abissal, para quem já leu, vamos pensar assim, umbral, e imaginem cidades totalmente abandonadas, são as cidades fantasmas. Às vezes ali tudo bem, mas mais abissalmente ficam as cavernas. E também não necessariamente só abaixo dessas cidades fantasmas.
mas em vários locais do planeta. A gente pode imaginar a Patagônia, a gente pode imaginar em alguma montanha no frio no Tibete, a gente pode imaginar em qualquer lugar fora do planeta, pois esses magos provavelmente têm condições, pois se aprenderam a lidar, e se Roger Paranhos está certo, lidavam com o vril. Tá? E de alguma forma tem sentido, porque se a gente pensar hoje, nós lidamos em apometria com plasma. E o plasma, dentro do plasma nuclear, que é conhecido da física nuclear, tem todas as variáveis tendendo ao infinito. E o que é o plasma? É algo que não aparece, é algo que está extremamente invisível, algo que está extremamente intacto. No primeiro pulso, no primeiro elétron, no primeiro movimento, o que acontece? O plasma se torna moldável. Então, nós recuperamos o braço de um templário, nós colocamos roupas limpas em determinados agentes que estão lá nos lodos, lá abaixo, né? Em densidades inferiores. O plasma nos dá essa possibilidade de reconstituir, de criar. E criar é um atributo divino. E o vril, chamado vril da época, era uma fonte de energia que todos podemos confundir ou com um determinado objeto, cristal, elemento físico que produzia, ou dele saía grande quantidade de energia que era utilizado, e podemos pensar também que era uma energia como prana, uma energia disposta no universo. E hoje nós podemos pensar que o plasma é a mesma semelhança do vril, da energia usada tanto em Atlântida e talvez muito antes disso. A compreensão do ser humano e da realidade que se cria em torno de si é riquíssima e elaborada, inclusive no que se refere às questões mais simples do seu cotidiano, do meu, do seu, de todos nós. No caminhar de aprendizados, é o viajor na sua jornada existencial, passando para outra, para outra, para outra, e levando a sua bagagem de alegrias, infortúnios, riquezas, enfim. Imaginem quando levamos em conta os seus dilemas e os conceitos extravagantes, ou todo tipo de conceito, informação, vinculados às experiências fortes, vivenciadas nos dois planos, nesse plano material e no plano espiritual, no plano astral. Como a gente consegue administrar isso? Vale a observação no que consiste certa fascinação à fase fetichista. O que é isto? Culto aos objetos tidos como poderosos ou sobrenaturais que representam entidades, santos e podem estar associados à magia. Tiremos as imagens, né, que conhecemos da igreja e pensemos num produto de magia. Pensemos na nossa vontade. Pensemos no calor, pensemos no frio. Pensemos em estarmos aqui e ao mesmo tempo estarmos lá dentro da nossa casa. Esse movimento é um movimento que faz parte de todo esse processo onde a energia circula. Então, se somos energia, vivemos energia e estamos dentro de um grande, grande universo de estruturas também de energia, então a magia se torna muito fácil. É possível notar que os espíritos consorciados aos magos, Atlântida, Lemúria, Babilônia, Caldeia, enfim, bastante distantes dos conhecimentos iniciáticos, repetidamente introduziram sacrifícios humanos e animais em suas práticas. Gente, eu não estou fazendo crítica a qualquer tipo de dogma religião. Eu mesmo vivi 9 anos dentro de um terreiro e aprendi o que tinha que aprender. Agora, esta prática vem muito antiga. Dava-se início à magia negra mais primitiva e vulgar, que descamparia de vez mais tarde na chamada feitiçaria. Prática de magia que busca alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não
podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais, bruxaria. Tiremos as bruxas, né? Porque elas são sempre culpadas e nunca foram tanto assim. Pelo contrário, nos deram a riqueza de conhecer principalmente a natureza dos vegetais, das ervas, etc, etc. Mas, se pensarmos que no momento em que não são respeitadas as leis naturais para justamente produzir alguma coisa, tu não tem o controle disso. Uma coisa é tu ter controle das leis naturais, que trazem o equilíbrio, e manipulam, controlam energias. Tá? Outra coisa é tu pegar um determinado animal, imaginem que determinado animal, vamos supor, um cão. Imagine a quantidade de elementos que existe dentro de um cão. E quando digo elementos, elementos químicos, elementos tipo ferro, enfim. O ferro traz a ideia de magnetismo. Então, com fluidos, tu consegue trabalhar um animal por uma magia que não tem um controle universal, ou seja, não existe uma harmonia universal e uma lei própria que a regule. Por isso, as questões sobrenaturais. Por isso, as questões extraordinárias. Porque não está postulado. Ok? Nesse conspirar com as entidades das trevas, homens e espíritos desavisados se transformavam em instrumentos das forças dos abismos. Ou seja, tudo o que está fora do controle da luz gera desajuste, gera um desequilíbrio. É um período que, cronologicamente, encontra seu ápice na Idade Média. Idade das Trevas, talvez uma pequena similaridade, porque a Idade das Trevas vem em função da falta do conhecer. Né? Essa densa escuridão daquela época citada era mais pela falta do conhecimento. Esse conhecimento obscuro que nunca foi revelado. Não revelando, existe a ignorância. Então, é por esse motivo a Idade das Trevas. Claro que muita coisa aconteceu. Muito sacrifício, muitos animais, sim. Mas a Idade das Trevas se colocou em função da falta e pela ignorância postulada. Felizmente, logo depois é suplantado por ideias mais elevadas e saudáveis, muito embora, e sabemos disso, os efeitos e conchados do gênero ainda perdurem nos dias atuais, em processos obsessivos graves, o que nos leva a reflexões necessárias. Agora, eu acho que está o bojo assim. Por isso que eu disse, quem são os magos? Né? Entre a dualidade permanente, pensem nisso, que nos leva à unidade do ser e do saber. O que somos e o que sabemos, o que desenvolvemos, aprendemos, buscamos nessa nossa caminhada. Medidas como o bem e o mal, anjos e demônios, conhecimento e a ignorância, ou seja, a falta do saber, devoção e razão, mente e espírito. A dualidade pulsante a mediar os conflitos existenciais planetários em suas jornadas evolutivas. Nós vivemos uma dualidade. Nós vivemos constantemente num processo dual. Em cada existência, nós nos observamos. Em cada existência, nós podemos mudar o produto do que somos e sabemos. Em cada existência, nós podemos buscar o aperfeiçoamento, nos mantermos estagnados ou simplesmente olharmos a falta da luz. A escolha é de cada um. Por que razão seres com tamanha experiência, os magos, experiência evolutiva adquirida em várias moradas estelares e de um vasto conhecimento espiritual e das leis divinas que regem a evolução no cosmo, se oporiam a tudo que é inevitável e inexorável, como a ascensão do espírito imortal, a angelitude, o amor universal e o que é bom, puro e belo no universo? Se somos produto divino e somos formas belas e perfeitas, com todos os atributos divinos, no qual foi nos dado a cada consciência no momento do florescer no universo, os magos também tiveram essa oportunidade. E se estas leis todas
regem o equilíbrio no universo, qual a garantia? E por que os magos? E, falando apenas de magos, a gente pode falar de vampiros, pode falar de uma série de coisas, né? Os drácons, os dragões, os reptilianos, pode falar de várias coisas, mas a gente está falando de magos. Então, por que os magos seriam a contramão do processo de uma evolução tão forte que está dentro de cada um de nós, mas também está dentro de uma estrutura gigantesca, que é esse meta-universo, esse multiverso que nós conhecemos ou estamos aprendendo a conhecer. No nosso julgar, também poderíamos pensar que isso ocorre por simples orgulho, por simples egoísmo, arrogância desses espíritos ao menosprezar a evolução. Mas nós fazemos isso. E a gente está falando de mago. Por quê? Porque ele tem poder, porque ele é um sábio, porque ele foi iniciado, que tem sabedoria e não deveria ser orgulhoso. Todos nós temos isso. Buscamos sabedoria, buscamos sermos bondosos e temos orgulho, egoísmo, arrogância e outros predicados, né, dos quais a gente vai passando, vai lapidando. Ah, não sou mais assim, mas poxa, mas eu sou assim. Eu não devia ter feito aquilo, me arrependi, mas fiz. Então, é um processo, ok? Porém, da mesma forma podemos nos perguntar, e cada um na sua consciência, cada ser, cada consciência, por que razão esses magos agiriam da mesma forma que a humanidade dos homens? Quando eu digo humanidade, eu quero dizer a inocência dos homens, a bondade dos homens, homem e mulher, obviamente, a qual é um modelo imperfeito de tantas falhas morais. Então, quem seriam os magos negros? Aí tem uma lei do espelho, que talvez seja conhecida de vocês. Tá? Fechem os olhos, só vamos escutar. Fechem os olhos. A primeira lei: tudo que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro do outro, está dentro de mim. Segunda lei: tudo que o outro me critica ou julga, se me incomoda, está reprimido em mim e é necessário trabalhar nele. Terceira lei: tudo que eu gosto no outro, o que eu amo nele, também está dentro de mim. E quarta lei: tudo o que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, pertence a ele. Eu gostaria só que vocês escutassem a música que vem por aí, tá? Talvez ela se repita ou esteja se repetindo, mas escutem. Um vento forte chegou e derrubou o varal. As roupas limpas no chão estão espalhadas por todo o quintal. Um vendaval furioso foi levantando poeira, sujando o lindo jardim com entulhos da grande incerteza. Pétalas brancas manchadas no altar da casa, mamãe Iemanjá. Reza, rei Ogum das águas, pedindo a Oxum
que venha limpar. E veio num raio de sol, em meio uma brisa suave, precipitou no quintal a chuva lavando a casa, curando as mágoas da rosa, regando a face da flor, fez renascer no altar a pureza de um profundo amor. Tudo no mundo tem cura, rogando às alturas, pedindo perdão. Dores, anseios e mágoas entregues às águas da redenção, dançando as 12 luas, minguante, nova, crescente, findando na lua cheia, 3 ciclos em água corrente. Viva a Sagrada Família, Jesus, Maria, José. Salve a Trindade das flores, pilares do amor e da fé. Gotas de águas doridas, lavando as feridas do coração. Lágrimas de Mãe Maria, curando a agonia com a união. Quando Jacube, a rainha, assim como o sol e a lua, o homem e a mulher, dançam nas águas da chuva, faz florescer um tesouro. O ouro do fogo em brasa, queimando entre o casal, num brilho de estrelas douradas. Branco para o casamento, os dias felizes que estão no porvir. Rezo do sonho sagrado dos namorados, do amor sem fim. Vejo um varal restaurado, ciranda de roupas limpas, girando em torno do sol, colorindo o retrato da vida. Olho na casa, o quintal, miro na casa, o jardim, a rosa branca no altar. Eu rezo um final feliz. Mantenham-se com os olhos fechados. Respirem bem fundo.
Ok, pessoal. Da minha parte, então, eu expresso gratidão e peço para